Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2020. Plano de retomada das aulas no Espírito Santo prevê rituais de despedida para alunos e professores que morrerem. Parte 2. Muita gente pensou que era fake news um item da plano de retomadas das aulas presenciais para a educação básica divulgado pelo governo do Espírito Santo, de responsabilidade de Renato Casagrande, do PSB, mas não. Está na página 65. Os redatores do plano preveem óbitos. O risco, de fato, é grande com a volta das aulas presenciais e orienta os educadores sobre como proceder em caso de morte. Havendo óbitos de alunos ou de profissionais da escola, e se for algo desejado pela comunidade escolar, o grupo pode organizar ritos de despedida, homenagens, memoriais, formas de expressão dos sentimentos acerca da situação e em relação à pessoa que faleceu, e ainda atentar para a construção de uma rede socioafetiva para os enlutados. Simbolizar a dor de alguma forma contribui para o processo de luto, lembrando sempre que cada um vive esse momento de uma maneira, como uma experiência pessoal e única e que, por isso, precisa ser respeitado, diz o texto. A volta às aulas está prevista para outubro, e vai começar pelo ensino médio. A ideia é que as turmas se revezem enquanto metade da classe vai à escola, a outra estuda em casa. No dia seguinte, a metade que ficou em casa terá aula presencial. 2 semanas depois, será a vez dos alunos do 6O ao 9O ano, no mesmo sistema de rodízio. E, em seguida, os estudantes do 1O ao 5O ano, também com revezamento. Em O que é o Espiritismo, Allan Kardec esclarece mais sobre a morte nas questões 161. A prece será útil às almas sofredoras. Todos os bons espíritos a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado, quando encontra pessoas que compartilhem de suas dores. De outro lado, pela prece exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz, é neste sentido que se pode abreviar-lhe as penas, quando ele, de seu lado, o favorece com a sua boa vontade. Ver o Livro dos Espíritos, questão 664. Revista Espírita, dezembro de 1859, Efeitos da Prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece mais sobre os efeitos da prece. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhas. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia, a vontade, para não querer, a atividade, para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não.
Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus exceda certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente, ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. 162. Em que consistem os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que desgraçam os homens. O amor que os une é, para os bons espíritos, a fonte de suprema felicidade, pois não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona, seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. A vida espiritual é, ao contrário, de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, de serem seus agentes no governo do universo, missões essas proporcionadas ao seu adiantamento, e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. Ver o Livro dos Espíritos, questão 558 das Ocupações e Missões dos Espíritos. Revista Espírita, outubro de 1860, Os Espíritos Puros, Morada dos Bem-Aventurados. Idem, junho de 1861, Sra. Anais Gordon. Observação: convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a darem, dos problemas acima apresentados, uma solução mais lógica, por outro princípio qualquer que não seja o da pluralidade das existências. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de outubro de 2020. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.